Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma grande alegria a qual estou aqui mais uma vez para fazer um vídeo mais uma meditação da palavra de Deus. Palavra esta que eu acordei essa manhã, senti uma graça de Deus, da presença do Espírito Santo tão grande no meu quarto. E ali estive de joelho por 1 hora e 3 minutos. O tempo passou que eu nem vi. Eu falei, vou ficar aqui essa manhã, dedicar esse momento da manhã aqui para o meu Deus, né? E ali eu estive em oração, vendo a palavra de Deus, né? Através do YouTube, me edificando a minha fé, nutrindo as minhas raízes em Cristo Jesus. E receber essa palavra de Deus aqui, maravilhosa, que está lá no livro de Romanos, e a qual vou ler aqui com vocês. Mas antes de ler, quero estar orando em favor da sua vida, abençoando sua vida também, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro na tua presença em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor de toda a terra, a qual foi comprado tribos, nações, povos, para que o teu nome seja glorificado para ti, Senhor. Porque o Senhor comprou todas as nações da terra, Senhor, para que nós tivéssemos a salvação e livres acessos a Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, por este novo e vivo caminho, que é através do teu sangue, Jesus, através da aceitação ao Senhor segundo a fé a qual nos é dada, através do teu nome, Senhor. Eu quero te agradecer, quero apresentar este ouvinte fiel que está aí do outro lado, quero agradecer por a vida de cada seguidor a qual o Senhor tem me dado, Senhor, que o Senhor abençoe a vida de cada um, vai de encontro, Senhor, esta tarde, meu Deus, esse começo de tarde, a vida de cada um desses fiéis, ó Deus, servos, ó Pai, que estão seguindo essa página, Senhor, de YouTube. Senhor, se for muitos que estiver sem consagração contigo, que não tem ainda, Senhor, salvação, que eles possam receber hoje em meio à fé, Pai, porque a salvação vem mediante a fé, ó Deus, para que nenhum homem se glorie de alguma coisa, Senhor, que eles possam saber que eles são amados do Senhor Deus Pai, que o Senhor os comprou através da vida de Jesus Cristo, que nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Tira todo o comichão, Senhor, que vem contra os ouvidos, para não ouvir da tua palavra, Senhor, que essa palavra venha ter livre acesso a esses corações, que haja quebrantamento, que através dessa palavra hoje eles possam se dobrarem em tua presença em oração, sabendo que o Senhor os amou, Pai, que independentemente do que eles fez ou deixou de fazer, o Senhor ama da mesma maneira que o Senhor quer que nós sejamos sinceros e tenhamos acesso a Ti com transparência, Pai, falando tudo aquilo que somos, aonde falhamos, aonde erramos, porque o Senhor se agrada da sinceridade do nosso íntimo, e é isso que nos leva à comunhão, à amizade com o Senhor, ó Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Leva esses, ó Deus, a ser chamados amigos do Senhor, assim como foi Abraão, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas queridas amadas. Pois então, estive esse dia, essa manhã em consagração, foi um momento tão agradável. Confesso a ti que ontem foi o Dia das Mães, eu quero desde já abençoar a vida de cada uma, dizendo que o Senhor abençoa cada mamãe que está aí nessa tela de YouTube, que você possa ser valorizada como mãe, como mulher, a qual o Senhor fez, essa mulher forte, ser mãe, que tem o dom de alcançar o coração dos seus filhos, ensinando, que vocês possam ter sabedoria do alto também para inculcar a vida dos seus filhos, a palavra de Deus, se muitos já são grandes, que vocês possam ser intercessora, pedindo para Deus abrir o coração dos seus filhos, para que possam entender e entregar suas vidas a Cristo, a crer em Deus, né, Todo-Poderoso, na existência desse Deus tão tremendo e maravilhoso que nos dá essa paz de espírito, essa alegria do Espírito Santo, estes frutos maravilhosos, dessa calmaria que faz notar em nossas vidas, porque as coisas dessa terra passam, né? Mas o que é eterno
que nós viemos entregar nossa vida a Cristo Jesus como Senhor, e porque o nosso ser, o nosso homem, Deus colocou no nosso coração um desejo de viver a eternidade também. Porque a nossa vida não só se baseia nesta terra aqui, não. Nossa vida se baseia em uma vida de eternidade com Deus. Nós podemos ter grandes coisas nessa terra, sim, também, mas tudo isso aqui há de passar, mas o que não passará, diz a própria palavra de Deus, que é a palavra de Deus, que é a vida com o nosso Deus, porque um dia desculpa, às vezes falta a palavra específica, nós viemos do coração do Pai, né, como uma semente da vida no ventre da nossa mãe, como a própria palavra de Deus diz. Ele conhecia o nosso corpo, em Salmo 139 diz, quando o nosso corpo ainda era uniforme, estava se formando. Desde o ventre materno, Deus está ali, com os olhos atentos, né, ao seu barro, criando forma, que somos nós, seres terrestres, mas também celestes, a qual nós, uma vez que entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, somos seres celestes também, que assim como nós viemos na barriga da nossa mãe, um dia nós tornaremos, né, para Deus também, quando aquele que recebeu Jesus como Salvador, que entregou a sua vida a Cristo Jesus. Porque desde a fundação do mundo, Deus já tinha preparado o Cordeiro, que é da parte de Deus, que é Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascual, para nos dar a vida, para nos levar esse elo, essa conexão com Deus novamente, ativar através da fé em Jesus Cristo. E eu quero ensinar um pouco sobre esta base, a qual eu estava aqui sendo alimentada depois da oração, o momento devocional com Deus ali na oração, no secreto. Estava uma presença tão gostosa do Espírito Santo de Deus ali comigo, que eu orei com intensidade e não vi as horas passar. É tão bom viver dessa forma. Se você quer também, esse livre acesso foi dado através de Jesus Cristo. Você pode ter esse acesso também com o Pai. Vamos ler então em Romanos, capítulo 5, versos 1 até o capítulo 6, que diz assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos entrada pela fé, esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriaremos na esperança da glória de Deus. E não somente nisto, mas também nos gloriaremos nas tribulações. Também sabendo que a tribulação é os problemas e os conflitos que nós passamos na vida, né? Esse é chamado de tribulação. Sabemos, pois, que a tribulação produz a paciência, experiências, e a experiência, a esperança. A esperança não produz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu no seu tempo pelo ímpio. Porque apenas alguém morre por um justo, pois poderá ser que pelo um bom alguém ouse morrer. Mas Deus provou seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Muito mais agora, sendo justificado pelo sangue, sendo por ele salvo da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de Jesus, do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nós gloriaremos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual agora
alcançamos reconciliação. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou por todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei está o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. E, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, semelhante à transgressão de Adão, a qual a figura que aquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa. Na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Justificação, porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por isso muito mais os que receberam abundância graça do dom da justiça reinarão na vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação pela vida. Porque, como pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou, a morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda nele? Como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos nós fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados por sua morte, de sorte que fomos sepultados pelo batismo na morte, para que Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai. Assim andemos nós também em novidade de vida. Glória a Deus, aleluias. A palavra do Senhor nos diz aqui que assim andemos nós também em novidade de vida. Sabe o que é novidade de vida? Eu sinto que muitas vezes nós somos chamados para fazer muitas coisas. Você pode ser uma intercessora orando, você pode cuidar da sua casa, você pode ser uma trabalhadora fora do lar, mas viver em novidade de vida é você fazer as coisas com a graça de Deus tão em abundante na sua vida, a ponto de você sentir satisfação daquilo que você faz. Porque, que nem eu estou dizendo aqui, às vezes a gente pode vir ao nosso quarto de oração e orar e ser uma coisa às vezes desgastante, que você passa o tempo ali, às vezes o ato de orar, às vezes é trabalhoso. Exige esforço seu, sim. Você está em guerra, às vezes, com seu corpo físico que está cansado. Muitas vezes você está sobrecarregada de muitas coisas. E
não consegue fluir na oração como você deveria fluir. Mas quando nós estamos andando em novidade de vida, nós passamos tempos ali na presença do Senhor, como eu passei hoje. Você passa num tempo tão intensivo, é tão bom e agradável aquela comunhão do Espírito Santo, você está vivendo em novidade de vida que você nem vê o tempo passar. Então, isso é viver em novidade de vida, fazer as coisas tão agradável, assim, com alegria, que você não consegue muitas vezes nem ver o tempo passar, porque está um ambiente agradável. Você faz como se fizesse para o Senhor, a qual eu estava ensinando aqui na campanha que deu término ali dela no sábado, né? Então você vai fazer uma coisa que é tão agradável, é tão prazerosa, que isso é viver em novidade de vida, coisas que você já fazia antes, mas que você pode fazer com aquela presença do Senhor em novidade de vida. Viver a intensidade da presença de Deus, fazer com alegria, fazer tudo como se fosse para o Senhor, isso é viver em alegria. Isso é viver em novidade de vida. Então aqui eu acho tão maravilhoso quando ele diz assim na palavra dele também, ó. Como é que é? Onde fala da graça. Da graça. Porque pela ofensa de um só homem. É aqui? Deixa eu ver. Dom da graça. Oh, meu Pai, onde que eu pus essa palavra? Reinarão, vida em Jesus Cristo. Assim, no verso 17, capítulo 5, verso 17. Porque pela ofensa de um só, a morte reinou por meio de muitos, pois o que receberem abundância da graça do dom de Deus reinarão na vida por um só, Jesus Cristo. Aqui fala também do batismo, né? Fala de todo um processo a qual nós passamos. Então, eu vou tentar narrar, que o Senhor me dê graça para tentar interpretar esse texto aqui. A palavra do Senhor diz que o primeiro Adão que veio, no começo da Bíblia, lá em Gênesis, né? Aí ele está até falando no começo aqui, de Gênesis ao livro de Moisés. Fala sobre o pecado que entrou no mundo, tanto da vida de Moisés, de Adão, a qual veio o pecado, que eles saíram da presença de Deus, até Moisés, que foi exposto os mandamentos e tudo. Aí ele vai explicando sobre isso, que quando o pecado reinava ainda. A palavra do Senhor diz que lá no Gênesis, que veio, Deus formou o homem, a sua imagem, a semelhança, formou a mulher, a sua imagem e semelhança, que foi tirada da costela de Adão, né? E ali, a palavra do Senhor vai dizer que eles tinham comunhão com Deus, todos os dias de manhã, à noite, o Senhor os visitava. Mas quando o pecado entrou no coração da mulher, através de um animal ali, né? Que veio, né? Falam da serpente, algumas pessoas. Veio o pecado, né? Veio o pecado. Fala a serpente, na verdade. A serpente, sim, enganou a Eva, né? Fala do fruto. A Bíblia fala do fruto, mas não fala especificamente qual fruto é. Muitas pessoas usam essa expressão muitas vezes para fazer teatro, pegam uma maçã. Mas a Bíblia diz que é o fruto, não fala especificamente qual fruto fala, mas fala que a serpente veio e enganou a Eva. Naquela época, o homem e a mulher andavam nus, sem vestimentas, e eles não se envergonhavam, porque isso não era pecado para o homem e nem para a mulher. Mas veio a serpente, muito sagaz, e enganou a Eva, dizendo que se ela comesse daquele fruto, ela conheceria o fruto do bem e do mal, né? Sendo que Deus, quando formou o jardim e formou o homem, disse para o homem não tocar naquela árvore que era conhecimento do bem e do mal, para o próprio proteção dele, né? Mas o homem instruiu certamente a mulher, que a mulher disse para a serpente que Deus falou que daquele fruto não podia comer.
mas a serpente enganou a Eva. Serpente simbolizada a Satanás, porque desde o tempo do mundo caído, quando Deus teve a rebelião nos céus, a qual o príncipe, né, do louvor, que era Satanás, que era Lúcifer, né, ele era um anjo de Deus, mas ele queria ser igual a Deus, ele queria tomar o poder, ele queria governar, ser melhor, maior do que Deus ali. E Deus, conhecedor de todas as coisas, eu não sei nem como esse homem pôde ter esse pensamento sagaz na cabeça, né? Esse anjo, porque Deus, conhecedor de todas as coisas, como está escrito em Salmo 139, onisciente, onipotente, onipresente, é conhecedor de todas as coisas e viu a tamanha rebelião a qual Lúcifer queria implantar em parte de anjos ali. Então, ele, quando Deus descobriu e viu a maldade no coração de Lúcifer, Deus enviou Satanás aqui para esta terra, aprisionou Satanás aqui nessa terra, a Lúcifer que se tornou Satanás, que já virou demônio, né? Então, por isso que nós chamamos os demônios de anjos caídos. Então, terça parte de anjos foram juntamente com Lúcifer aqui nessa terra. Mas Deus, quando a terra estava já sem forma e vazia, ele pensou em algo bom na criação do homem, da mulher. Ele pensou em mim e pensou em você. E fez uma natureza, criou toda a estrutura nessa terra, fez os céus, fez os céus, a terra, fez a lua, as estrelas. Ele deu uma paisagem nessa terra aqui que estava sem forma e vazia. E criou o homem, criou a mulher. Mas então Satanás, sagaz, veio na forma de serpente e enganou a mulher. Então a mulher e o homem foram expulsos do jardim, porque o primeiro Adão, diz a palavra, ele faz menção do homem, eu e você. A mulher e o homem, como eu e você. Mas aí depois veio o pecado no mundo, por isso a Bíblia fala que o primeiro Adão pecou, mas o segundo Adão, que é Jesus Cristo, que veio na terra morrer por mim, por você, foi feito homem, em imagem e semelhança de homem, Deus o formou, que é a imagem e semelhança de Deus. Mas esse segundo Adão, ele já estava ali com Deus desde a fundação do mundo, porque Deus, ele já tinha um plano perfeito para destruir o pecado que governava neste mundo tenebroso. Quando Deus fez o homem, quando fez a mulher, quando a mulher pecou, Deus enviou uma promessa ali, desde ali em Gênesis, que viria um que pisaria na cabeça da serpente, calçaria o calcanhar da serpente. Então Deus enviou Jesus Cristo, nascido de mulher, mas sem nenhum pecado, para destruir as obras do pecado na terra. E esse foi o segundo Adão, a qual o livro de Romanos, ele também relata. Esse segundo Adão faz ali a tipologia de Jesus Cristo, que veio para salvar a humanidade, mostrando que o homem, mesmo sendo pecador, falho, né, indefeso, muitas vezes frágil, Jesus Cristo veio na nossa forma para mostrar que é possível viver uma vida de uma forma que agrada a Deus através do seu Espírito Santo, que foi liberado para nós. Quando nós recebemos Jesus como Salvador, quando nós recebemos a Cristo Jesus, que batizamos, a qual aqui em Romanos, no versos, quer ver? A qual em Romanos, no livro de Romanos, capítulo 6, faz menção do batismo, né? Está escrito assim: que diremos, pois, permanecemos no pecado para que agora a graça seja em abundância? De modo nenhum.
Nós que vivemos mortos para o pecado, como vivemos ainda nele, como vivemos ainda nele? Ou não mais que ou não sabeis que todos nós fomos batizados em Jesus Cristo, somos batizados pela sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele para o batismo na morte, para quem Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai. Assim andemos em novidade de vida. Quer dizer que você que recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? Quer dizer que você que recebeu toda a instrução da sua palavra, lá de Gênesis a Apocalipse, que entendeu o sacrifício da cruz, que recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você deve passar pelo processo do batismo. Você deve passar por esse processo do batismo que é da confissão, que você faz confissão a público, que recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você deve passar por esse processo. Se você não procurou uma igreja, procure uma igreja para se firmar suas raízes em Cristo Jesus, para que você possa andar no Espírito, esse Espírito de graça que nos faz vencer as tribulações, a qual diz aqui em Romanos, a qual comecei a ler o texto, que fala, né, da palavra de Deus, que as tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e paciência é um fruto do Espírito Santo, né? Daquele que recebeu Jesus. E a paciência é experiências. E a palavra do Senhor vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo os seus propósitos. Então, essas tribulações, essas coisas que te acontecem, ela produz experiências. Essa experiência eu levo para o livro lá também, que fala que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Que todas as coisas, essas são experiências que você vai ter para contar, para passar por outras pessoas que se encontram passando pelo mesmo problema, que você vai ter a esperança de trazer a esperança para o coração dessas pessoas, dizendo, ó, eu passei por isso, assim Deus me instruiu, assim eu venci esse problema, e assim Deus me deu vitória, motivos de contar testemunho para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E essas experiência traz esperança. Esperança para quem? Para aqueles que estão passando pela mesma circunstância a qual nós estamos também, a qual nós passamos também, a qual você pode mostrar de qual forma gloriosa o Senhor foi glorificado e exaltado o nome dele na sua vida, a qual você venceu certos problemas. Por isso Cristo também diz na sua palavra, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus é o maior exemplo para nossa que teve experiência para contar, a qual ele disse, no mundo vocês vão ter tribulações, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Assim como Jesus teve motivo para contar, ele está dizendo para nós, que para nós termos bom ânimo, essa alegria, que nós também podemos vencer o mundo, assim como ele venceu, porque na força do Espírito Santo de Deus, amém? Então, meus amados irmãos, aí, quando você está em Cristo, você já batizou, né? Procurando uma igreja, você que não tem igreja, procure uma igreja para você se agregar ali, congregar, desculpa a palavra, é congregar que diz. Você congregar, você ter clareza, explicação da palavra, a qual vai te trazer crescimento, uma paz de espírito imensa, né? Porque muitas vezes nós estamos aqui nessa terra, passamos por tribulação, mas quando nós vamos para a igreja, nós sentimos da parte de Deus o renovo. Nós estamos ali como o corpo de Cristo, um auxiliando o outro. Vamos dizer que você está ali como uma brasa, né? Vamos comparar o cristão como uma brasa. Quando a brasa está ali na lareira, toda reunida,
O fogo é ativado, é aquecido. Mas se essa brasinha tiver o canto ali, longe de todos, logo vai se esfriar, porque não vai ter como ser aquecida. Então, o corpo de Cristo foi feito, estabelecido por Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja, para você que foi batizado, permanecer ali. E o Senhor vai instruir aqui dizendo que aqueles que foram batizados em Cristo Jesus, né? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na sua morte, para que com Cristo Jesus, para que como Cristo ressuscitou dos mortos para a glória do Pai, assim andamos nós também em novidade de vida. Porque nós não vivemos para nós vivemos para Cristo. E uma vez vivendo em Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E vivendo no Espírito, nós podemos viver uma vida em novidade de vida. Amém? Essa novidade de vida, que é o fluir do Espírito, é o fluir dessa graça, que tudo que você faz é com contentamento, é em novidade de vida, parecendo que você não está pisando no chão, mas você está pisando em nuvens. É uma graça de Deus liberada tamanha que você vai vencer os seus problemas diários. Amém? Que eu possa ter, eu sou um pouco, meu ensinamento é um pouco simples, não tem uma teologia ali, sabe? Porque eu não aprendi muita coisa na área teológica, mas é o que eu entendo da palavra de Deus, que é o que é andar em novidade de vida, né? Viver no Espírito e não na carne. Vivendo em novidade, no Espírito Santo. É fazer aquilo a qual nós fomos chamados com o auxílio do Espírito Santo, né? Com alegria, se nós fazemos, seja para o Senhor. Então, a única coisa que eu fiz na teologia foi a homilética, a arte da pregação. E nessa matéria, graças a Deus, eu passei, eu fui aprovada, porque o dom de pregar vem do Espírito Santo, aí ele vai dando a cada um na sua igreja conforme a sua vontade. Amém? Que Deus possa ter abençoado a sua vida. Se você não aceitou Jesus, aceite hoje, porque ele vai te fazer andar em novidade de vida, uma vida prazerosa. Você vai encontrar sentido para a tua vida. E se você quiser fazer esta confissão de fé, repita comigo no livro que está lá no Romanos 10, capítulo 10, versículo 9 ao 10, que diz assim, deixa eu ver. Romanos 10, capítulo 9, versos 10, que está escrito assim: E sabe, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus Cristo, e no teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Se você crê que aquele Jesus Cristo a qual você crê que não está mais pendurado no madeiro, como em muitas igrejas se estende, faz aquela oração meia morta, né? Não é assim. Jesus Cristo, ele esteve naquele madeiro, sim, mas a imagem que nós devemos carregar é aquela cruz sem o corpo de Cristo, porque está escrito, isso é palavra de Deus, está escrito aqui em Romanos 10, versos 9, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus Cristo e no teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, você vai ser salvo. Então quer dizer que Cristo não está naquela cruz, preso naquele madeiro. Jesus ressuscitou entre os mortos. Está escrito, se crês que Deus o ressuscitou entre os mortos. Aí dá continuidade no versos 10, diz assim: visto que no seu coração você crê para a justiça, para ser justificado, né? Porque nós somos justos através de crer no Evangelho, na palavra de Deus em Cristo Jesus.
Aí está escrito, visto que com o seu coração crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Isso quer dizer que você que está aí, que nunca aceitou Jesus, confessando, proferindo palavras, como eu vou ensinar vocês a orar esse dia, fazer esse tipo de oração. Vocês ainda não receberam Jesus, vocês não receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Vocês estão crendo que ainda ele está naquele madeiro preso e não está. Porque que vocês têm que crer que Deus os ressuscitou entre os mortos. E você, uma vez crendo, você vai confessar com seus lábios, porque você já creu. Então tem que haver a confissão através da fé também. Então você que está aí comigo, quer viver essa vida plena em Deus, vamos orar, nós aqui entre nós. Você pode fechar o seu olho, eu vou fazer essa pequena oração e juntamente com essa oração, findar a oração abençoando vocês que estão aí nessa telinha, amém? Senhor meu Deus e meu Pai, que você repita comigo essa palavra agora. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te recebo, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Salvador. E creio, através da fé, que o Senhor Deus ressuscitou Jesus entre os mortos. Eu recebo o Senhor Jesus, ó Pai, como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados cometidos de mente, em palavras, em atitudes, tudo aquilo que tem desagradado a Ti, o Senhor me perdoa neste momento e apague os meus pecados com Teu sangue e escreve meu nome no livro da vida neste momento, Senhor. Em nome de Jesus eu oro assim e Te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, recebe essa vida que fez oração juntamente comigo, Senhor. Essas palavras são simples, mas são a Tua palavra. Espero ter esclarecido dúvidas neste momento. Espero, Senhor, ter levado a paz de Cristo a esses corações, mediante a Tua palavra pregada, Senhor. Que o Senhor possa vir fazer morada nesses corações, que o Senhor possa habitar com eles neste momento, Senhor, andar com Ele, Pai, porque por Ti nos movemos, por Ti nos existimos, e eu Te peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, faz a obra nestes corações, ó Senhor, que se levanta homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo hoje, que viva na novidade do Espírito Santo, não cansados, não afadigados, não, Senhor, com peso, Senhor, que não provém de Ti nos seus ombros, porque a Tua palavra diz, Senhor, o Teu fardo é leve, o Teu jugo é suave, e nesse jugo da graça que vem do Senhor, ó Pai, a qual o Senhor quer que nós viemos andar em novidade de vida, novidade do Espírito Santo de Deus, reinando em Cristo Jesus nas regiões celestes, orando, Senhor, sem o peso da opressão, sem o peso, Senhor Jesus, do pecado. Ore calabatassore calamaias. Em nome de Jesus, ó Deus, traz libertação dos vícios. Talvez essa pessoa não quer fazer oração, Pai, porque está presa ainda no vício da bebida. Muitos, Senhor, nos presos dos vícios das vontades pecaminosas carnais, mas em nome de Jesus, que eles possam saber, como está escrito, o Senhor falou aqui na Tua palavra, Senhor Jesus, o Senhor diz na Tua palavra, Pai, que o Senhor morreu pelos injustos, Senhor, por aqueles ímpios, Senhor, ímpios que cometiam pecado, porque Cristo estava ainda, porque Cristo estando nós ainda fraco, Arabassuri canta lamanaias, no pecado, o Senhor morreu por nós, ainda nós estamos fracos no pecado, na impiedade, o Senhor nos reconciliou com Cristo através da fé, na confissão dos nossos pecados, que essas pessoas possam confessar e saber que o Senhor no seu tempo vai trazer restauração e salvação e santidade. Em nome de Jesus, receba eles, meu Deus, que eles possam orar, porque o Senhor se agrada da sinceridade do íntimo.
Agrada-te deles, Senhor, trazendo eles reconciliação com Cristo através desse dia, em nome de Jesus. Eu encerro aqui a live porque meu marido está me ligando e eu tenho que responder. Ficam todos na paz de Deus.